aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, tô aqui até com a decoração de outono no fundo para decorar esse vídeo. E ele vai ser um vídeo rápido, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que chegaram aqui em casa, que tem tudo a ver com o vídeo passado, de decoração de outono. Mas enquanto isso eu quero falar para vocês um pouco dos processos que tem sido, olha, tem que olhar aqui, os processos que tem sido aqui em casa para esse pacote cheio de coisa de cor de outono para entrar aqui dentro de casa. Eu confesso que está sendo um processo doloroso. Doloroso, Carol. Por que doloroso? Porque para mim abrir mão das estampas floridas e daquelas cores todas que tanto representam o meu temperamento, a minha essência, a minha natureza, como dizem tanto por aí, eu estou tirando uma parte de mim. Mas existe um porém que eu tenho entendido até mesmo do Senhor, sabe? Que faz parte do nosso processo de amadurecimento, não só emocional, mas como espiritual. Porque se o nosso temperamento ele é extremamente assim, né, dominante, aquela coisa toda que fica muito claro quem nós somos o tempo todo, nós podemos nos tornar até mesmo escravos do nosso próprio temperamento, né? E um dia eu vou gravar um vídeo para vocês a respeito disso, sobre os 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o fleumático, né, o colérico e o... sumiu a palavra aqui agora. E o... Nossa, sumiu, gente. Eu tô confundindo com os 4 perfis comportamentais, que são outras formas de também analisar, né, esses perfis, que é o estabilidade, o dominante, o influente e o conforme. Aí os temperamentos agora até sumiu um na minha cabeça, mas o fleumático e o melancólico. Então, eu não sei se isso é do interesse de vocês, muitas que me assistem já conhecem, mas se não é o seu caso, se você nunca ouviu falar e gostaria que eu gravasse um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo para mim saber, para mim ter uma noção também de quem tá me assistindo, ou se você já descobriu, você já conhece sobre isso, você sabe qual que é o seu, já descobriu qual que é o seu temperamento predominante? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber, e um dia a gente pode falar só sobre isso, se assim vocês desejarem também que eu traga esse tipo de vídeo aqui no canal, tá? Mas quem me conhece sabe que o meu temperamento ele é sanguíneo e o meu perfil comportamental é o influente. E sempre foi assim muito predominante. Quanto mais eu fui tendo, né, autoconhecimento, fui desenvolvendo mais essa parte em mim e fui também buscando, né, um desenvolvimento espiritual também, eu fui amadurecendo mais emocionalmente, espiritualmente e assim vai equilibrando mais os 4. Então, quanto mais difícil, uma vez eu ouvi falar de um especialista que quanto mais difícil for de descobrir o seu temperamento, então significa que mais equilibrado ele está. E existe todo um processo nisso. Então, para mim, tá abrindo mão daquela coisa super, hiper, mega predominante na minha casa, de tudo super, hiper, mega colorido, tudo em rosa, principalmente, que depois eu vou falar isso pra vocês, tá sendo um processo interno, tá? E eu estou abrindo mão de lados extremamente extrovertidos de mim para abraçar uma outra parte que faz parte do processo assim, de amadurecimento. A gente tem sido um processo doloroso, porque a gente sente um pouco de tristeza, por incrível que pareça, mas faz parte, e na Bíblia fala que a sabedoria traz tristeza, e também que é na tristeza que se faz melhor o nosso coração. Você sabia disso? Pois é. Esses 2 versículos têm marcado muito o meu coração nesses últimos dias, e é um dos motivos do porquê eu tenho me aberto tanto para essa nova fase, essa nova estação oficial na minha vida, de fato entender que, olha, a vida não é só flores. A vida tá inverno lá fora, tá tudo terrível, mas a gente quer parecer que tá bem, né? O mundo hoje prega que a gente ser forte é parecer que tá bem o tempo todo. Não, não chora não, tá tudo bem, você tem que ser forte. Sendo que, na verdade, quando a gente estuda, a gente entende que é inteligente, muitas das vezes, chorar, validar as nossas emoções. E na Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, tempo de sorrir e tempo de chorar. E muitas vezes por medo ou por, né, não querer entrar no tempo de chorar, no tempo de ficar mais, né, introvertido, principalmente quem é muito extrovertido vai ter dificuldade em ser mais introvertido, né, ou momentos de mais introversão, e quem é muito introvertido, muito tímido, vai ter dificuldade de ser um pouco mais extrovertido, né, ou colocar um pouquinho mais para fora, se comunicar mais. Então, ambos esses extremos vai ter uma dificuldade, e é só nesse processo de amadurecimento que a gente vai conseguindo aí
equilibrar esses dois lados, né? E eu abrir mão das flores é porque eu entendi que, meu temperamento sanguíneo, a vida não é só flores. E a vida não dá pra ser rosa o tempo todo, colorida o tempo todo. Tem hora que você vai ter que baixar a bolinha. Tem hora que você vai ter que baixar o tom de voz. Não dá pra querer ser extrovertido em momentos que você precisa sentir a tristeza para se fazer melhor o seu coração. Tem momentos que é tempo de chorar e não vai dar pra você ficar sorrindo e brincando o tempo todo para parecer que tá alegre. Ou se alegrar para não, sabe? Toda dor não validada no seu devido momento, ela pode sim se transformar em um transtorno depois. Então, é muito importante, é inteligente e é maduro a gente fazer isso. Daí a inteligência emocional, né? Que é usar das nossas emoções de forma inteligente. Entendendo isso, a gente vai escolhendo validar, porque tem um processo por trás. Enfim, vim trazer essa introdução aqui para vocês com alguns conteúdos, né? E agora eu quero aproveitar do mesmo vídeo para mostrar para vocês esses itens que chegaram aqui em casa, que são todos em cores outonais. E sim, pasme, cores que eu corria com todas as minhas forças. Mas é hora de abrir espaço para viver essa estação legítima que Deus pôs no mundo, para a gente aprender a discernir os tempos. E se você também tem dificuldade com isso, de discernir os tempos por aí, te convido a fazer a mesma coisa na sua casa, tá bom? Mas vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Tem algumas coisas que eu resolvi realmente trocar assim tudo na minha casa. Eu escondi todas as flores, tá? Com aquele ar murcho, sabe? Que é meu temperamento sanguíneo ali quer sair correndo. Mas eu tô entendendo que isso faz parte de um processo interno e eu tô vivendo ele da melhor maneira. Então, uma das coisas que eu escolhi fazer para me ajudar a emergir nesse processo é investir em alguns itens de decoração de casa de outono, para trazer um pouquinho mais alegria nessa fase, ainda assim, né? Mas pelo menos não ser tão pesado, né? E uma delas é essa toalha de mesa, olha que linda, que eu vou colocar ali como centrinho, tá vendo? É um caminho de mesa, olha que coisa mais linda, super bem bordado, olha que lindo. Lindo, né? Eu tô parando aqui que eu vou tirar um print pra capa do vídeo depois, tá? Enfim, tem também 2 lenços que eu comprei, um preto e um branco, que eu gosto bastante, tá todo amarrotado. Vou abrir só um pra vocês verem, porque preciso sair pra buscar um filho na escola. Mas um lenço, tá vendo? Bem bonito. Tem algumas outras coisas aqui também, como um gancho de trás de porta, mas depois eu vou mostrar lá no Instagram pra vocês verem. Porque nesse vídeo eu vou focar realmente no que é outonal, tá? Tem também algumas capas de inverno, mas essa daqui vai ficar para outro vídeo quando eu for falar do inverno. Alguns adesivos também da estação. Alguns panos de prato. Aqui, ó. Panos de prato, tá vendo? Olha que coisa mais linda. E eles também têm versículos, que eu achei lindíssimo. São 2. Esse e esse. E aí é um versículo de Salmos 9. Tá vendo? Bem bonito também. E um tapete para colocar ali na minha cozinha. Olha que lindo. Eu quis pegar uma assim, né, cores outonais, mas que também tem a ver com o resto da minha decoração de casa. Por exemplo, minhas cadeiras, que eu gosto bastante. Eu achei maravilhosa, a cor bem fiel à descrição, ó. Vou colocar na beira da minha pia, tá vendo? Olha que lindo. E depois vai chegar algumas flores também, que depois eu vou mostrar pra vocês qualquer coisa lá no Instagram. Essas foram as compras minhas que chegaram de outono. E depois eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês e gravar mais um vídeo falando dos processos internos que estão se passando dentro de mim nessa estação. Existe uma expressão em francês que é la vie en rose, que
seria a vida em rosa. Que em português, a expressão que a gente usa, né, a vida só flores, que a vida não é só flores, né? Então, a vida não é só rosa. E a minha casa tinha duas coisas em excesso em alguns momentos, que era coisas rosas e coisas floridas. Então, de fato, a nossa casa, ela reflete a gente. Nós conseguimos entender muito bem um ser humano quando a gente olha para a casa dele, por exemplo. E eu tenho me analisado pela minha casa, e esse processo, ele tem sido muito interno. De fato, entender que independente de temperamento, eu preciso viver os tempos. Se é tempo de chorar, é tempo de chorar. Se é para sentir tristeza, a gente precisa aprender a lidar com a tristeza. Ela é um sentimento baixo, uma frequência baixa, né, no quadro de frequências emocionais. E hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando não baixa frequência, não baixa frequência. Mas se a gente precisa viver o tempo de chorar, se é na tristeza que se faz melhor o coração, e se é a sabedoria traz tristeza, então não tem como viver uma vida só com a frequência alta o tempo todo. Você precisa viver a frequência mais baixa ou da tristeza de alguma maneira. É preciso ter muita sabedoria e buscar muito de Deus, da devida forma de viver esse tempo, sabe? Não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus, para que possa de fato produzir frutos de edificação em nós, sabe? Mas uma coisa é fato, nós precisamos aprender a viver essa fase, porque é só assim que a gente vai conseguir cumprir com algumas coisas que inclusive estão lá na Bíblia. Chorar com os que choram. Para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, a gente precisa aprender a viver a fase da tristeza, o tempo de choro, o momento onde a frequência precisa baixar, sim, para baixar nossa bolinha, para a gente entender que a gente não é tudo aquilo. Até porque a verdadeira sabedoria é aquela que muitas das vezes aprende mais a lidar nesses momentos do que na casa da alegria o tempo todo. A palavra também fala que o coração do sábio se inclina para a casa do luto. Então, ele está mais na casa do luto. E o tolo se inclina mais para a casa da festa, da alegria o tempo todo. Há sabedoria nesse tempo. E se você é uma pessoa que também busca entender mais e ter mais isso, seja bem-vindo. É sobre aprender a viver essa fase, a tolerar, a suportar as tristezas dessa vida e nessa terra, mas da melhor maneira. Se você gostaria de fazer parte desse movimento, entender mais como isso funciona, e conhece uma pessoa que está passando por uma fase dessas e acha que está tudo errado, não está entendendo o porquê, fala para ela ficar tranquila. Faz parte. E tem um processo e um propósito por trás disso também. Envia esse vídeo para ela, não só pelas curiosidades do que eu comprei, mas manda para ela ouvir isso. Porque existem versículos que são verdades da palavra de Deus que nos trazem muita paz para conseguirmos viver esses dias. Eu vou deixar esses versículos todos aqui embaixo no vídeo e envia para uma pessoa que você sabe que está passando por esse tempo e precisa ter uma dose de esperança para viver ele dessa maneira assim também. Tá bom? Esse vídeo falou com você, mexeu com algo aí no seu coração. Coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu amo ler e saber disso também. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!